Glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos e toda a terra, como sempre, está cheia da sua glória. Graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez é um privilégio estar aqui da parte de Deus para pregar o Evangelho para você. Eu louvo a Deus porque é sempre um prazer pregar o Evangelho, estar na presença de Deus. Espero que todos vocês estejam a passar um bom final de semana, considerando que esse final de semana é o final de semana de Páscoa. Espero que esse final de semana de todos vocês possa correr bem ou está a correr bem. Pela graça de Deus, eu venho da parte de Deus trazer uma palavra poderosa. Uma palavra que irá nos ajudar talvez a se aproximar mais de Deus. Às vezes o que falta mesmo para nós ter um relacionamento sério com Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, ou quanto mais nós aprendemos a palavra do Senhor, a nossa vida ela vai resplandecendo, ela vai crescendo como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Antes de pregar a palavra de Deus, como sempre, gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que irá de ouvir essa mensagem, a visitar o meu perfil, porque o meu perfil, na minha fotografia do meu perfil, embaixo eu deixei o link do meu canal, para que todas as pessoas que estiverem assim assistindo o vídeo possam ter acesso ao meu canal no YouTube que eu criei há um ano já. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Borges. Vá lá, se inscreva, dê um like. Fazendo isso você estará ajudando assim o canal a crescer. Ao mesmo tempo a palavra de Deus ter acesso a milhões e milhões de pessoas que se encontram nesse momento angustiada, desesperada, sem rumo e sem direção. Amém? Muito bem, vou fazer a oração. Em seguida vamos deixar o Espírito Santo transmitir então essa mensagem que irá de fortalecer, que irá de edificar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos em nome do Senhor, vou fazer a oração. Eterno Deus e Pai, querido, amado, em nome do Senhor Jesus, é sempre um enorme prazer estar na Tua santa e maravilhosa presença. O Senhor Adonai, o Senhor é o Deus El Shaddai, o Deus da montanha. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que fez a aliança com Israel. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam como também daqueles que te aborrecem. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a tua terra. É bem verdade, meu Deus, que a cada dia que se passa há uma escassez de ouvir o Evangelho, de ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, e de entender de fato os propósitos do Senhor para a nossa vida. É bem verdade, Senhor Deus, que os afazeres da vida, as preocupações humanas, tudo isso tem impedido do homem enxergar a realidade onde se voltar para o Senhor. O homem ele pensa que é um sim de Deus porque ele se acha suficiente de resolver tudo, mas na verdade o ser humano não é nada. Ele é pó, ele é cinza, ele é o barro que sobrou. Por isso, Santo Deus, dá-me graça, dá-me ousadia, dá-me intrepidez para ministrar essa palavra que o Senhor iluminou no meu espírito essa semana, a fim com que essa pessoa possa ser abençoada e ao mesmo tempo a minha vida ela possa ser abençoada também. Só tenho mesmo que lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. A palavra que nós vamos ouvir hoje se encontra no livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 105. Salmos, capítulo de número 105. Vamos ler o versículo 7, 8, 9. Diz assim o texto sagrado, Deus falando, o salmista, através do salmista. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou. Glória a Deus. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. E a quarta e a última palavra que nós vamos ler, que vai confirmar os 3 versículos do livro de Salmos, capítulo 105, se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11,
versículo de número 25. Diz assim o texto sagrado: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Glória a Deus. Para este dia maravilhoso, a palavra que o Espírito de Deus tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre aliança com Deus. Para começar a missionar, o que significa essa palavra aliança? A palavra aliança, ela vem do latim, que significa aligar. No hebraico, essa palavra ela é expressada, ou ela é dita como betri. Ou seja, as duas palavras têm o mesmo significado, que significa a proximidade entre uma pessoa a outra. Ou seja, se remeter a um compromisso ou a um pacto. E a terceira pergunta é, sendo assim tão missionário, o que é aliança? Aliança com Deus. Aliança com Deus é o compromisso de Deus para o seu, é o compromisso que Deus ele fez ou que ele quer fazer na longa da história com o homem. Nós sabemos sempre ao longo da história que Deus ele sempre desejou construir relacionamento com o ser humano através de pacto, através da aliança. E sobre a aliança, desde a antiga aliança, o Velho Testamento, nós encontramos Deus ele se aproximando dos homens no intuito de querer ter um compromisso sério com o ser humano. Aí, sendo assim, então nós conseguimos observar alguns pontos sobre a aliança, que é o seguinte: o porquê que a aliança ela tem uma grande importância, ou seja, sempre tem uma grande importância na história da humanidade, na história da raça humana. Por quê? Porque é através da aliança que Deus ele consegue ter um ego de intimidade com o ser humano. E nós vimos isso, o primeiro ser que Deus ele se manifestou, estou a falar no sentido visível, no sentido de querer se aproximar, de ter um compromisso. Nós encontramos isso na vida de Noé. Nós sabemos que no livro de Gênesis, no capítulo 6, dá detalhe de quando Adão e Eva eles haviam desobedecido a Deus, quando eles caíram em desobediência. No capítulo 6 nós vimos algo mencionado, que Deus ele queria destruir a raça humana, que a raça humana ela tinha se corrompido, ela tinha atingido o nível mais alto de maldade. E Deus ele disse no versículo 6, olha, no versículo 4, o meu espírito não contenderá para sempre com ele, porque ele é carnal. Vou fazer destruir da terra, vou destruir essa terra, vou fazer desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Mas algo interessante que quando Deus ele havia dito que ele havia fazer desaparecer da terra o homem, a palavra de Deus diz que tinha um homem que chamou a atenção de Deus. Esse homem era Noé. Aí na história de Noé nós vamos ver que naquela época que Noé era o único homem que Deus ele se agradou dele, porque Noé era um homem justo, ele é um homem que vivia segundo os desígnios de Deus. Aí Deus ele se agradou de Noé. Deus disse: olha, Noé, faz uma arca, constrói uma arca, coloca um casal de cada animal, seja os animais puros como os animais impuros, coloca um casal de cada e entra na arca. E nós sabemos que Noé ele obedeceu ao chamado de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus. Quando a terra foi destruída a primeira vez pelo dilúvio, quando Noé saiu da arca, Noé ofereceu um sacrifício a Deus. Por Deus ele haver livrado ele, a sua família e ao mesmo tempo por ele ter conseguido fazer aquilo que Deus queria. Aí nós vimos que Deus ele se manifestou a primeira vez na terra, quando depois de Noé oferecer o sacrifício, Deus ele se manifestou em forma de um arco-íris. O arco-íris é o símbolo, tornou-se o símbolo da primeira aliança que Deus ele havia feito com o ser humano. Aí nós conhecemos a história. Depois de Noé, Deus ele voltou mais à frente. Deus ele voltou a fazer uma aliança, mas dessa vez não foi com Noé, foi com o patriarca Abraão. Ou seja, desde a história, Deus ele sempre procurou fazer aliança com o ser humano. E qual é a importância da aliança com Deus, missionário? A aliança com Deus, ela nos dá a segurança
de viver seguro, ou seja, de saber que nós estamos aqui e aonde nós pisar a planta dos nossos pés, nós teremos sempre Deus à nossa frente. Deus ele fará sempre com que tudo que a gente estiver a realizar, aquilo possa correr segundo a vontade de Deus. Por isso, a importância da aliança com Deus. Deus fez aliança com os patriarcas, Deus fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. E depois nós vemos, depois de acontecer aquela história que no tempo de Jacó, que Deus ele havia dito que é para eles imigrarem no Egito, que é para ficarem lá, porque Deus havia abençoado José. E Deus disse para Jacó lá, não tenha medo de descer no Egito, que eu vou fazer de você lá uma grande nação. Só que aconteceu que depois os hebreus, quando eles haviam se multiplicado demais no Egito, e quando José veio a falecer, o faraó, o próximo faraó que havia substituído aquele faraó que estava no tempo de José, ele não conhecia nada da história de José, nem do que José havia feito. Então, Satanás entrou no coração de Faraó, ele começou a usar de malignidade contra o povo de Israel, que é para fazer o povo se tornar escravo. Só que naquele momento aí, quando a servidão foi demais, quando o povo começou a sofrer demais, Deus ele se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac e Jacó. Ou seja, Deus ele se lembra sempre de uma pessoa quando essa pessoa ela tem aliança com ele. Por isso que há que Deus ele é o Criador, e Deus ele tem uma maneira de ser diferente da nossa. Deus sempre que tenta se aproximar do ser humano, ele tenta sempre, ele quer que o ser humano tenha compromisso com ele. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano tendo compromisso com ele, ele terá na responsabilidade de guardar aquela pessoa, de proteger aquela pessoa, de dirigir a vida daquela pessoa e ao mesmo tempo de fazer com que os inimigos daquela pessoa caiam sempre por terra. É por isso que Deus ele não aceita se aproximar de alguém que não quer compromisso com ele. Deus ele sempre desejou na história ter compromisso com o ser humano. E sobre a aliança, existem dois tipos de aliança que Deus ele havia feito, né? Que deixou como posso explicar? Para a gente ter como consideração, como exemplo da aliança, existem duas alianças que nós temos o conhecimento na Bíblia Sagrada, que é a antiga aliança, ou seja, que é o Velho Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento. Na antiga aliança, o Velho Testamento, Deus ele tentou se aproximar do ser humano, que é para ter um compromisso em 5 épocas, que são inocência, consciência, governo humano, patriarcal e época da lei. Nessas 5 épocas, Deus ele tentou conquistar o coração da humanidade e ele não conseguiu. Por quê? Porque todas as vezes que Deus ele se aproximava para ter compromisso com as pessoas dessas 5 épocas, o povo não conseguia. O povo acabava sempre por transgredir, acabava sempre por trair a Deus através da idolatria, através da feitiçaria, através de aquilo que Deus ele abomina, ele odeia. E aí passamos por essa época, entramos na época da nova aliança. Teve alguém que Deus usou, glória a Deus, que foi exemplo de alguém que foi modelo, que não quebrou a antiga aliança, mas que cumpriu a antiga aliança, que estabeleceu uma nova aliança, e através dessa nova aliança, pela graça de Deus, nós podemos ter o compromisso com Deus sem ter grandes problemas. E esse alguém se colocou na posição de nosso grande sumo sacerdote, de nosso mediador entre Deus e o homem, que é Cristo, que é o Messias. Então, Cristo ele veio não para abolir a antiga aliança. Ele cumpriu a antiga aliança e Deus, através de Cristo, estabeleceu a nova aliança. Porque na antiga aliança, que é para as pessoas terem compromisso com Deus, era a base de que? Era a base de sacrifício. Era a base de... Deus exigia uma santidade enorme do ser humano que aquelas pessoas não conseguiam. A inclinação era sempre para a idolatria, para as coisas erradas. Então Deus ele tinha muita dificuldade. Você vê, por exemplo, na época da lei, na época mosaica, na época de Moisés, Deus ele havia dado para Moisés as tábuas da lei,
que iria de servir como modelo, que é para o povo seguir, né? Que é para eles poderem assim ter um compromisso, um pacto com Deus. Mas o que o povo fez? Todos nós sabemos a história aqui. O povo era obstinado, era sempre inclinado para o mal. Eles não conseguiam obedecer as leis que Deus havia dado através de Moisés. E Deus havia dado, porque Deus usou Moisés. Moisés ele escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses cinco livros pentatêuticos, Deus usou Moisés, que é para Moisés escrever e que é para servir como um modelo de pacto entre ele e o seu povo. E algo impressionante que, por exemplo, no livro de Levítico, que é o livro que fala de pureza, de santidade, como é que tem que se comportar um sacerdote, até sobre a tribo de Levi, que era a tribo que Moisés ele veio da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. O que aconteceu? Tem algo interessante no capítulo 11, que os dois filhos de Arão, eles tentaram entrar na tenda sem seguir os princípios que Deus ele havia dito sobre a lei sacerdotal. Saiu fogo estranho e queimou eles dois. Ou seja, com Deus é assim, quando Deus ele tem pacto conosco ou tem compromisso conosco, Deus ele quer que o ser humano leve o quanto mais sério possível do compromisso que ele tem com ele, que é para não acontecer que o ser humano venha a ser fulminado. Por isso que Deus ele exige seriedade, Deus ele exige santidade máxima do ser humano, que é para o ser humano assim não quebrar a aliança que ele tem com Deus. E qual é o efeito missionário da aliança com Deus na nossa vida? Nós vamos parecer como Cristo, ou seja, o brilho de Deus ele vai se manifestar, a glória de Deus ele vai se manifestar na nossa vida. Você vê hoje, por exemplo, por que as pessoas pecam, não tem peso na consciência? Por que as pessoas fazem tudo que as pessoas que são ímpias fazem e não tem aquele peso na consciência? Por quê? Porque as pessoas não têm aliança com Deus. Só sente dor, só sente o peso da responsabilidade de ver uma vida séria com Deus, quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, ele respeita o compromisso que ele tem com Deus. Ele não faz as coisas, ele não vive a sua vida de qualquer maneira. Ela vigia os seus atos, ela vigia os seus procedimentos, porque ela sabe que ela tem compromisso. A aliança com Deus é como um casamento entre um homem e uma mulher. Você sabe que quando, por exemplo, né, um homem e uma mulher, os dois são casados, né? Os dois estão a respeitar o compromisso, porque se você não sabia, meu amigo, minha amiga, amor na Bíblia não é simplesmente um sentimento que foge do nosso domínio, não. Amor na Bíblia é mandamento, é algo para nós cumprir. E nós só podemos cumprir algo que estiver na órbita da nossa decisão. É isso que Deus quer. Deus quer que o ser humano cumpra aquilo que ele diz, porque nós os homens, nós falamos sempre, nós tomamos decisões no impulso da emoção ou na empolgação dos outros. Deus não quer que seja assim. Deus quer que as nossas decisões elas sejam na base de consciência, na base de responsabilidade. Porque Deus ele está à procura de pessoas sérias, pessoas que sabem o que querem para as suas vidas. E a aliança com Deus é exatamente isso, minha amiga, minha amiga. Se você está em dúvida, se você não sabe o que Deus quer, se você está em dúvida, se você não sabe o que Deus quer para a tua vida, então a aliança com Deus não está presente na sua vida. Deus ele só tem aliança com pessoas que sabem o que querem. Deus só tem aliança com pessoas que sabem o que querem e as pessoas que sabem as consequências daquilo que elas decidiram ser na sua vida. O relacionamento com Deus ele só funciona, meu amigo, minha amiga, quando nós fizemos por livre e espontânea vontade. Eu e você não podemos servir a Deus, ou não podemos fazer as coisas por Deus, porque nosso pai, nossa mãe, nossos familiares, nossos irmãos nos falam que temos que fazer. Não.
Deus ele quer que o compromisso com Ele, que a aliança com Ele seja por livre e espontânea vontade. Assim como um homem e uma mulher, quando decidem se casar, ninguém lhes obriga a se casar. Eles casam por livre e espontânea vontade. Primeiro porque é aquilo que eles querem, é aquilo que eles decidiram, os dois estão prestes para assumir as consequências. Assim é o relacionamento com Deus. Se eu e você não soubermos o que queremos com Deus, então nós não temos aliança com Ele. Deus não quer ter amante, Deus quer casar, Deus quer casamento, Deus quer pacto, Deus quer união. Deus é sério, nós também devemos ser sérios. Por isso que quando Deus se aproximava aqui para ter intimidade com alguém, ele se propunha sempre em fazer pacto, compromisso, união. Deus quer se unir a nós. Deus não quer ser nosso amante, não. Amante é aquele, por exemplo, né, que a pessoa está aí, você troca com ele alguns beijos, alguns carinhos, mas é um relacionamento provisório, porque você não sabe se aquela pessoa vai ser fiel a você até a morte. Você não sabe se aquela pessoa vai ser fiel a você quando não estiver presente, quando estiver na tua vida. Você não sabe, porque aquela pessoa não tem um pacto. Quando há pacto, quando há compromisso, todo mundo está presente, a família está presente, todo mundo sabe, não, o fulano e a fulana, os dois têm um compromisso, têm um pacto, uma aliança. Os dois são casados. Assim é com Deus, minha amiga, minha amiga. Deus só reconhece aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Deus ele sempre procurou e procura homens e mulheres que têm desejo, que sentem a necessidade de se casar com Ele, de ter um compromisso com Ele. Se não for o caso, meu amigo, as coisas não vão acontecer na tua e na minha vida. Se você quer que a tua vida brilhe, se você quer que as coisas na tua vida aconteçam, não porque você quer que aconteça, mas porque você vê que se você não quer ver uma vida completamente Maria vai com as outras, ou seja, uma vida levada pela opinião dos outros, então aqui está o segredo. Eu e você temos que tomar uma decisão de fazer uma aliança com Deus. Deus, ele quando destruiu o dilúvio, ele deixou o arco-íris como símbolo de um anel, como símbolo da aliança entre ele e o seu povo. E hoje, quando Cristo ele estava aqui para morrer, vê só, quando Cristo estava aqui para morrer, ele chamou os seus discípulos e disse, não, vamos cear. Vamos cear. E na Santa Ceia, no versículo 25, que nós lemos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, diz algo interessante. Olha, depois deles comerem um pão, que representa, que simboliza o seu corpo, tomou o cálice, ele disse, olha, este cálice aqui é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Ou seja, Jesus ele estava consciente que a partir do momento que ele ia morrer na cruz, e que a derramar o seu sangue, ele estaria fazendo uma nova aliança com o ser humano. Ou seja, no passado o ser humano não tinha acesso não tinha acesso a Deus. Para ter acesso a Deus era através de sacrifício de animais, até de sacrifício de homens. Por quê? Porque no livro de Reis contamos a história de reis que como Manassés, que sacrificaram os seus filhos, que é para poder ouvir a voz de Deus. Olha só a gravidade do assunto. Mas Cristo, ele quando morreu, ele disse assim, olha, esse sangue aqui, o meu sangue, é o sangue da nova aliança, glória a Deus. É o sangue da nossa aliança. Bebam sempre isto em memória de mim. Então, a Santa Ceia, ela simboliza a nova aliança entre Deus e o ser humano. Então, todas as pessoas que têm compromisso com Deus têm que estar sempre sim, têm que participar sempre sim da ceia do Senhor, porque é um símbolo que a aliança deles com Deus está renovada, está ativada. E sobre a aliança com Deus, meu amigo, minha amiga, tem algo aqui interessante, é que essa aliança aqui que Deus ele estabelece com o ser humano aqui na terra, e Deus ele vai usando a vida do ser humano que é para glorificar ele aqui na terra. O dia que a pessoa morrer aqui na terra, essa aliança vai se transformar em uma aliança eterna, para sempre. É isso que Deus ele quer, meu amigo, minha amiga. Deus quer ter uma aliança eterna com aqueles que têm aliança com Ele aqui nessa terra. Mas para a aliança eterna acontecer, nós temos que perseverar no nosso relacionamento com Deus até o fim. Até o último dia que nós estivermos presentes aqui na terra.
Então essa aliança no futuro irá se transformar em aliança eterna. Então, meu amigo, minha amiga, espero que essa palavra que o Espírito Santo iluminou o meu coração para partilhar com você possa te iluminar. Deus quer compromisso, minha amiga. Olha, Deus ele está cansado de pessoas que não fazem nada, que só ficam só a falar, mas não colocam em prática tudo aquilo que elas ouvem da pregação do Evangelho. Elas usam como discurso que é para discutir. Olha, não adianta discutir a palavra de Deus, não adianta debater a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser respeitada e ela é para ser colocada em prática. Se eu estou aqui a pregar para você, porque o Espírito Santo, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu fiz um pacto, fiz uma aliança com Deus até a eternidade. Então, o meu objetivo é respeitar a vocação que o Espírito Santo colocou dentro de mim, que é de ser um missionário e de pregar o Evangelho até o tempo que Deus quiser que eu pregue, eu tenho que pregar. Mas o que o Espírito Santo quer, meu amigo, minha amiga, é que eu e você tenhamos uma aliança com Deus. Missionário, como é que eu tenho que fazer para ter uma aliança com Deus? A primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Segundo, você tem que aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, porque a nova aliança ela foi estabelecida em Cristo Jesus. Terceiro, você tem que se batizar nas águas, depois buscar o batismo com o Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus até o fim, todos os dias da tua vida aqui na terra. Se você fizer isso, então, significa dizer que você, a partir de hoje em diante, você passaste a ter uma aliança com Deus. E você sabe, algo mais que o Espírito Santo me iluminou agora, você sabe que o casamento entre um homem e uma mulher para funcionar, os dois têm que estar dispostos a fazer esforço. E um dos esforços que é para o casamento dar certo é que um e o outro têm que aprender a prestar conta. O homem tem que aprender a prestar conta, tem que dar satisfação na mulher daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele tem que deixar de fazer, das economias. Tudo ele tem que prestar conta, ele tem que dar conta na mulher. A mulher, a mesma coisa também, ela se quer que o seu relacionamento com o seu marido dê certo, ela tem que aprender a prestar conta no seu parceiro, falar sobre a economia, falar de tudo que ela tem feito durante o dia. Com Deus é a mesma coisa, meu amigo, minha amiga. Se você quer que Deus ele age na sua vida, então você tem que aprender a prestar conta. Você tem que seguir, mas como assim, missionário? Não tem que me explicar direito, missionário. Olha, está aqui. Quando nós temos aliança com Deus, está aqui o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada. Se você quer casar com Deus, quer ter uma aliança com Deus, então você tem que estar disposto a aceitar tudo que a palavra de Deus diz e você tem que estar disposto a cumprir. Mesmo aquelas coisas que para a maioria não passa, é normal, não, é grave, você tem que estar disposto a obedecer. E uma das coisas que o Espírito Santo me iluminou agora, que a maioria não gosta de ouvir, é de negar a si mesmo. A maioria quer viver o Evangelho, quer seguir os caminhos, mas só não estão dispostos a negar os seus desejos, a negar a sua vontade para fazer aquilo que Deus quer. As pessoas querem viver o Evangelho, mas querem que as coisas sejam do seu jeito, querem que as coisas funcionem conforme elas pensam, conforme elas desejam. Então nós não temos aliança com Deus. Quando a pessoa tem aliança, a pessoa tem que estar disposta a fazer esforço, tem que estar disposta a renunciar, tem que estar disposta a submeter a uma vida de caráter, uma vida de disciplina. Porque Deus ele quer ter pacto comigo e você até o fim. Que é para essa aliança aqui na terra se transformar depois no futuro vindouro em uma aliança eterna, na eternidade junto com Ele. Deus é sério, meu amigo, minha amiga. Deus ele gosta e Deus ele quer pessoas sérias. Deus ele quer se manifestar na vida de pessoas sérias. É por isso que você vê que quando Deus encontra alguém que leva a aliança com Ele tão a sério, Deus ele tem vontade de levar essa pessoa, porque Deus é assim, meu amigo. Vê Moisés. Moisés ele estava tão perto de Deus. Deus ele teve que lhe recolher rápido. Elias a mesma coisa. Elias ele andou tanto com Deus que Deus falou, não. Olha, eu vou te deportar, não vou deixar ficar aqui na terra. Enoque tinha tanta aliança com Deus de Enoque, era tão forte, era tão profunda, que Enoque não morreu, foi arrebatado. Isso é só um exemplo, meu amigo, minha amiga, do peso que quando as pessoas têm aliança com Deus, Deus ele fica tão próximo com as pessoas, porque é isso que Deus quer.
Deus ele quer tomar o posse. Hein? Deus quer tomar conta da minha e da tua vida. Se você não quer dar satisfação, se você não está disposto para deixar, para abandonar o pecado, né? Se você não está disposto para deixar de pecar, se você não está disposto para fazer esforço, se você não está disposto para deixar de fazer aquilo que a maioria faz, para fazer aquilo... Você sabe, não é preciso eu falar para você dar aqui detalhe, mas o Espírito Santo está iluminando a tua mente, que você sabe o que você tem que deixar de fazer, que é para a aliança com Deus funcionar na tua vida. Se é amizade com pessoas ímpias, com pessoas pagãs, com pessoas fofoqueiras, faça. Se é deixar, você que é casado, né? Se é deixar de ter relacionamento extraconjugais com outras pessoas que não são teu parceiro, então tens que deixar que é para a aliança com Deus funcionar na sua vida. Se é parar de roubar, se é parar de mentir, que é para a aliança com Deus funcionar na sua vida, então para de roubar, para de mentir. Se é para parar para ser se é para deixar de ser fofoqueiro, se é para deixar de ir de casa em casa e falar defeito da vida dos outros, porque tem pessoas que são especialistas em ver erro dos outros, em ver defeito dos outros, mas não conseguem ver os defeitos na sua vida. Se é isso que Deus está pedindo que você faça, para a aliança com Ele funcionar na sua vida, então faça. Se é para deixar de fazer coisas erradas, se é para deixar de fumar, de beber, de se prostituir, de se drogar, de destruir o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é para a aliança com Deus funcionar na tua vida, meu amigo, minha amiga, então faça. Então faça. Se você fizer isso que o Espírito Santo está me dando para falar para você, abandonar os vícios, os maus hábitos, a vida podre, suja e imoral, que é para a aliança com Deus funcionar, faça isso, meu amigo, minha amiga. Faça isso porque Deus quer ter pacto contigo. A aliança com Deus é a única segurança que é para nós ser salvos, que é para nós entrar na vida eterna. Não se preocupa com a opinião dos outros. Nós não devemos... Coloca uma coisa na tua cabeça, meu amigo, amiga. Você e eu, nós não devemos viver aqui nessa terra para agradar as pessoas. Você não pode viver aqui na terra nem eu para agradar o pai, a mãe, os tios, os irmãos, etc. Não. Você tem que viver aqui na terra para agradar a Deus, porque o dom de vida, o fôlego de vida pertence a Deus. Então entenda isso, meu amigo, minha amiga. Então faça um exame, vamos fazer um exame, ver como é que está a nossa vida com Deus. Será que você é aquela pessoa que tem orado todos os dias, que tem lido a Bíblia todos os dias, que tem vivido a palavra de Deus no teu dia a dia? É para nós se examinar, meu amigo, minha amiga. Deus quer que eu e você examinemos a nossa vida para ver se de fato a aliança que nós temos com Ele tem funcionado ou não. Abraão tinha aliança com Deus. Abraão tinha aliança, ele tinha um compromisso, uma união, um pacto com Deus tão forte que quando Deus pediu que é para ele dar o filho dele que ele tanto amava, ele deu e não teve medo. É isso, meu amigo, meu amigo. É isso, meu amigo, minha amiga. Quando nós somos casados com Deus, quando nós temos aliança com Deus, nós não temos medo de renunciar à nossa vida. Nós não temos medo de dar aquilo que aparentemente o nosso coração está apegado para Deus. Se Deus pediu, dá, porque nós temos compromisso com Ele. Então eu espero que essa palavra que o Espírito Santo iluminou o meu coração, que possa nos ajudar a ver como é que está a nossa vida com Deus. Porque as pessoas vão para a igreja todos os dias, mas as pessoas não vivem o Evangelho. As pessoas vão para a igreja, mas durante a semana são pessoas que envergonham o nome de Cristo. São pessoas que falam palavrões, são pessoas fofoqueiras, são pessoas que roubam, são pessoas que mentem, são pessoas infiéis, são pessoas adultas. Quer dizer, as pessoas, quer dizer, transformar a Deus em um amante. Não, meu amigo, minha amiga. Nós temos que respeitar. Se você quer ter compromisso com Deus, então você não pode fazer, porque o Evangelho é assim, meu amigo, minha amiga. Se você quer seguir a Deus, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, então nós temos que respeitar os mandamentos e a palavra que Ele deixou aqui. Deus, nos 10 mandamentos, Deus falou que não terás outros deuses diante de mim, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. É isso que a Moria faz. A Moria é casada, mas cobiça relacionamento dos outros que não são de Deus para a sua vida. A Moria tem compromisso, imagina quem tem compromisso contra as pessoas. Não, você não tem aliança com Deus, você tem aliança com o diabo mesmo. Então, se ser honesto contigo, porque isso é comportamento de filho das trevas. Quem tem aliança com Deus não se comporta assim. Quem tem aliança com Deus não é adulto, não é fornicário, não é ladrão, não é gatuno, não. Está tudo errado, meu amigo, meu amigo. Vamos renovar, vamos rever o nosso pacto com Deus.
Espero que essa palavra que o Espírito Santo colocou, iluminou no meu coração sobre a aliança com Deus, possa criar em você e em mim uma convicção de pecado, que a nossa vida possa mudar. Deus ele quer ter compromisso comigo e você, mas para isso nós temos que nos submeter a Ele. Todas as pessoas que se submeteram à aliança com Deus tiveram um fim feliz. A começar de Noé, depois passou para Abraão, Isaac e Jacó. Eles respeitaram a aliança que eles tinham com Deus, tiveram um final feliz, viveram muitos anos aqui na terra e gozaram da vida. Como tantos homens que Deus teve aliança com ele. E você vê que sempre que o ser humano ele não respeitou a aliança que ele teve com Deus, ele teve sanções. Até mesmo Davi, que era homem segundo o coração de Deus, enquanto ele estava debaixo da aliança, ele respeitava a aliança com Deus, tudo na vida dele estava a andar certo, estava a correr bem, conforme Deus queria. Mas quando Davi ele desejou a mulher de Urias, que era seu servo, e desejou, cobiçou a mulher de Urias, dormiu com ele, fez filho com a mulher do seu servo, ainda mais cometeu 2 erros, cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher, ainda por cima teve quase de casar com ela. Deus fez que? Deus disse, por causa de você fizesse isso na escondida, Davi, eu vou fazer no oculto. Davi ele pagou 4 vezes daquilo que ele havia feito. Sabe? Por quê? Porque ele não respeitou a aliança que ele tinha com Deus. Deus é sério, meu amigo. Deus é a própria seriedade. Deus é a própria seriedade. Se você quer que Deus se manifeste, para de ser mais um. Leva a sério toda. Olha, Deus ele não olha o título. Deus não olha se você é ser missionário, ser pastor. Deus não olha nada para Deus ele não olha para isso. Deus não olha para os status. A partir do momento, seja a autoridade eclesiástica ou não, que ela sai da aliança com Deus, ela vai sofrer sanções. Enquanto nós estiver a respeitar, Deus ele vai estar conosco. A partir do momento que nós sair da aliança, seremos cortados. Espero que essa palavra aqui possa iluminar você e a mim, em nome do Senhor. Eu vou fazer oração e que o Espírito Santo ele possa nos ajudar a respeitar e levar mais a sério a nossa aliança com Deus. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai querido, amado, em nome do Senhor Jesus, não é por muito falar, Senhor, que essa pessoa irá de ouvir, até porque quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, do juízo, da justiça. É bem verdade, Senhor Deus, todas as vezes que o Senhor fez aliança no passado com os patriarcas da fé, eles tiveram um final feliz. Nos ajuda, Deus, a respeitar a aliança que nós temos contigo, Senhor. Que essa aliança ela possa ser renovada pela nova aliança que o Senhor Jesus ele estabeleceu através da Santa Ceia, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nos ajuda, Deus, a ser pessoas sérias. Compromisso com Deus não é para levar na brincadeira, Senhor, é para levar mais sério do que a nossa vida. Porque o Filho do Homem virá como ladrão da meia-noite. Somente quem tiver aliança com Deus, estiver ativo na sua aliança com Deus, essa pessoa será salva. Que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho dia após dia. Não é tempo de brincar, Senhor, porque o Senhor não quer brincar, o Senhor quer compromisso comigo e com essa pessoa. Que o Senhor nos ajude a esconder a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti e a cumprir a nossa vida diária. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa palavra ela tenha edificado você, conforme eu digo sempre, né? A mensagem não é minha, a mensagem é uma iluminação do Espírito Santo. Da minha parte, quando eu recebo a iluminação e com o espírito de humildade eu vou pesquisar, eu vou analisar e vou deixar o Espírito Santo falar por mim. É aquilo que eu falo, quando a pessoa tem aliança com Deus, você tem sempre uma mensagem, o Espírito Santo dá sempre algo novo para você falar. Sabe quando é que a pessoa não tem mais mensagem, não tem mais pregação, não tem mais vontade de falar de Deus? É quando o pacto, a aliança com Deus está completamente quebrada, destruída. Espero que não seja o teu caso, nem o meu caso. Vamos renovar a nossa aliança com Deus e vamos perseverar, porque Jesus ele vem. Somente quem estiver percebido será salvo. Espero estar convosco na próxima mensagem que o Espírito Santo irá me iluminar durante a semana. Desejo a todos vocês um bom fim de semana de Páscoa. Lembre-se sempre, Deus ele quer ter aliança comigo e você. Amém? Tenha um bom fim de semana, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.